Hard turn right heading. Boa noite, pessoal do Pro Acerta, tudo bem com vocês? Cass, boa noite, meu amigo, tudo bem, irmão? Boa noite, tudo bem, Saulo? Como é que você Beleza, tudo jóia. Hoje a live é diferente, hein? Uma live especial. Eu tenho minhas razões para dizer que é uma live emotiva. Mais para frente aí, durante a live, eu conto a história. Que o nosso convidado é um cara, assim, fora da curva, assim, totalmente fora da curva. Antes de chamar ele aqui para a tela, eu quero dar boa noite pro pessoal do chat. Já tem bastante gente aqui no chat, o Fábio aqui do Sem Catrapo, o Sidney Leão, o Pedrini, grande Pedrini já tá aqui, o Murro, olha o Murro, quanto tempo, hein, meu irmão? Buenas. Meu amigo. O nosso amigo Bob deu um sinal aqui no chat também, nosso amigo Bill, enfim, o Crespinho já vai entrar aqui com a gente no vídeo. Antes da gente trazer o nosso convidado, Kes, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E essa pergunta vale para todo mundo aí que está no chat também. Manda. Quanto vale o esforço para correr atrás de um sonho? Vale tudo. Você está falando, não dá para mensurar em valor, né? Em valor não tem preço, né? Mas em termos de esforço e dedicação, eu acho que vale tudo, né? Boa, né? E aí eu pergunto, quantas pessoas, assim, a gente é da mesma geração, eu e você, quantas pessoas a gente tem visto que largaram mão do sonho? Assim, um monte, né? Um monte. Pois é, eu espero do fundo do meu coração que essa live que vai começar agora, esse convidado que vai entrar aqui, inspire essas pessoas que largaram mão do sonho, tal, a mudar um pouquinho de chave. Entendeu? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Vamos chamar aqui para a tela nosso querido Itaberaí, meu querido BI. Olha ele aí. Boa noite, abençoados e abençoadas que estão na mesa. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Saulo. E todos os convidados para assistir essa live. Eu estou me sinto lisonjeado por estar sendo convidado a participar desta live. Estou à disposição de todos e todas vocês que estiverem nos assistindo. Muito obrigado. Eu vou falar rapidinho aqui. Abençoado Itaberaí. Eu quero falar rapidinho aqui que eu vou deixar vocês na tela, mas é um prazer imenso, comandante, tê-lo aqui conosco, né? Nós já tivemos o prazer de aliás, eu tive o prazer de nos encontrarmos algumas vezes, né? Verdade. E já fazia um tempinho que a gente não se via, então eu estou realmente muito feliz de tê-lo aqui conosco. Eu tenho certeza que essa live, além de muito conteúdo, muita história boa, vai ser uma inspiração para muita gente. Tá? É o que eu desejo também. Bem-vindo ao Pro Acerta. Né? Espero que essa seja a primeira de muitas lives, de muitos encontros que nós tenhamos por aqui, tá bom? Vou deixar você com o Saulo, o Crespinho já vai estar entrando aqui daqui a pouco. E vamos já vai entrar aqui. As histórias do Itaberaí. Antes de eu começar, eu vou pedir licença para o Itaberaí. Antes de começar, já pedir para ele já falar tudo, as histórias todas, eu vou fazer aqui uma explicação. Vou explicar por que eu falei que essa live, para mim, vai soar um pouquinho diferente. O Kes, não fecha seu microfone, não. Porque eu vou pedir para você me endossar no que eu vou contar aqui para todo mundo. Itaberaí já sabe dessa história, mas eu vou contar para todo mundo para ficar registrado aí. Há muitos anos, quando eu estava morando fora do Brasil ainda, eu assistia o Itaberaí em algumas lives que ele participava, em diversos canais, tinha no Bob, tinha no próprio Teaching for Free que ele participou. Eu via o Itaberaí e eu não lembrava, né? E eu falava assim, preciso falar com ele. E eu não sabia por que eu via o Itaberaí falando na live e por que será que eu quero tanto falar com ele? Não conheço, não sei quem é. Né? Tem uma história linda, óbvio, mas não conheço. Por que será que eu quero? Alguma coisa... Eu me lembro quando você me chamou e perguntou se eu tinha o contato dele para te passar. Isso, eu falei assim, alguma coisa me empurrava assim, preciso falar com o Itaberaí. E eu não sabia o que era, né? Aí eu pedi o contato para o Kes. O Kes, como um bom coordenador de lives, ele faz uma coisa que é imprescindível, que é não passar o contato de quem faz as lives com ele. Então, esse cara tem uma agenda aí que é pesadíssima, né? Tem o contato dos nossos convidados, tem contato de autoridades. Imagina se ele passasse o telefone de todo mundo que pede o telefone para ele. Então,
Ele recolheu a manete e falou, poxa, olha, não posso passar o contato do cara, não, né? Vocês não se conhecem e tudo mais. E isso passou um tempo. Depois, já de volta para o Brasil, eu falei com outro amigo meu, que também vai gostar muito, ele sabe dessa história também, que é o comandante Ubiratã, que voou na TAM, Bira, grande Bira. E aí eu expliquei pro Bira, olha o Crespo aí, eu expliquei pro Bira, eu falei, Bira, você conhece o Itaberaí? Conheço. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, faz uma ponte aí e explica para ele que eu preciso falar com ele. De repente ele se lembra, minha mãe trabalhou muitos anos na Transbrasil, de repente ele se lembra de alguma coisa da minha mãe, alguma coisa está me dizendo que eu preciso conversar com ele. E aí o Bira passou o contato do BI para mim, e eu todo formal, né? Todo formal, assim, no WhatsApp, né? Cara, o comandante Itaberaí e tal, né? Olha, meu nome é Saulo, talvez você não me conheça, mas eu preciso realmente falar com o senhor, né? Eu vi a participação do senhor nas lives, aí ele respondeu assim, Saulinho, filho da Laurici? Aí eu falei, sou eu mesmo. Pô, meu, cara, te peguei no colo, meu. Pô, eu lembro de você quando você tinha 3 aninhos, cara. Meu filho estudou com você na creche da Transbrasil, não sei o quê. Resultado, cara. Eu fui pegar um DVD, que aliás eu tô até devendo pro Itaberaí, tô te devendo, BI, não esqueci não. Eu fui pegar um DVD que eu tenho de uma filmagem que eu tinha 4 anos, Cass, vestido de festa junina. Que eu assisto esse DVD. Eu assisti esse vídeo e eu ouvia, quem estava filmando, ele narrava, certo? Olha, a gente tá aqui na creche da Transbrasil, esse aqui é o Saulinho e tudo mais e tal. Só que eu não via a pessoa. Quem era que estava filmando eu quando eu tinha 4 anos? Esse camarada aqui, que tá aqui, ó. Aqui, ó. Por isso que era tão familiar para você ouvi-lo. Isso. Eu ouvia a voz dele, algo me remetia aos vídeos que eu assistia, sem saber que era ele. Então, cara, ele, pô, desde que eu era molequinho, cara, desde recém-nascido, ele já, sabe? Aí, pô, o carinho só triplicou, quadriplicou, enfim, né? E é isso aí, por isso que esse cara tá aqui, é amigo de todo mundo. Crespinho, boa noite, meu querido. Olha, você vai entender porque que a gente demorou a mandar o link. A gente tava foi 45 segundos do tempo, tinha coisa para fazer aqui. Porque o BI mandou 855 fotos pra gente colocar aqui. Então, pra gente editar tudo, cara, foi um caos, meu amigo. Foi um caos. E o Crespinho tá aqui, o Crespinho teve a oportunidade de interagir com o BI, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Tem muita gente aqui no chat, um pessoal aí de fora, o Sidney tá aqui, o Sidney Casarini, olha, faz tempo. Casarini, pessoal. Tudo bem, Casarini? Faz tempo que a gente não se fala, hein? O Birajara, o Alan lá do Rio de Janeiro, o Alan Miranda, o Fábio, o Gabriel, vai ter muita gente, tá? Então, obrigado. O nosso amigo Ronald acabou de entrar. Crespinho, boa noite. A palavra tá contigo antes do Beraí começar as peripécias dele na aviação. Boa noite, Saulão, boa noite, o Cassiano. E BI acho que perdeu o sinal, voltou. BI, tô com saudade de você, saudade de você. E você puxa minha orelha com razão, né? Para quem não sabe, eu fui na casa do Itaberaí em São Paulo, já saímos juntos, já fizemos missão juntos, já fizemos voo de tripulação juntos, já conversamos bastante. Então o BI é uma pessoa sensacional. Acho que isso aí é redundância, né? Tanta gente conhece o BI, mas eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele. Então, além de uma excelente pessoa, é um profissional altamente responsável, é um líder, né? A liderança é uma coisa que é nata, né? Então, esse é um grande líder que eu admiro e me inspira aí, com certeza. Obrigado. Viu, BI? Seja bem-vindo ao Pro Acerta. Obrigado e boa sorte para vocês todos aí, viu? É isso aí. Com um cara desse, né, Crespinho, participando aqui do canal, vai longe, né, meu amigo? Vai longe. Vai longe. Crespinho e eu, a gente vai ficar aqui, mas o destaque vai ser pro Itaberaí. Cass, claro. Joga o Itaberaí aí na tela aí, que a gente vai... Crespinho, você não sai não, porque tem uma surpresa para você que você vai ver já, tá? Você vai ver aqui, ó. BI, meu querido, queria que você me falasse do início.
onde começou essa paixão, de onde que veio, como que você começou na aviação. E enquanto você fala, a gente tem algumas imagens aqui para ir passando. Elas provavelmente elas não vão estar na ordem cronológica, tá? Mas a gente vai passando e você vai comentando essas imagens daqui a pouquinho aí. Mas eu queria que você contasse aí o seu início aí na aviação, BI. Como é que foi essa história inspiradora aí? Pois é. Bom, novamente, boa noite a todos vocês e aos telespectadores. Obrigado pela oportunidade para participando dessa live hoje, dia 11 de abril, quinta-feira, 2024, direto da Moca, Zona Leste de São Paulo. A minha inspiração começou dentro dessa casa, que essa casa que eu estou é a casa onde eu nasci, né? E quando eu tinha meus 5 anos de idade, meu pai ainda era vivo, eu gostava de ônibus elétrico, como gosto até hoje, trem, bonde e avião. E no ano de 1963, o meu irmão mais velho, Irajá, que hoje tem 78 anos, ele fazia aeronáutica. E uma vez ele chegou aqui com o uniforme da aeronáutica, aquele coturno, aquela coisa mais linda, aqueles botões dourados e tudo, eu fiquei gostando, achando bonito a aeronáutica, eu passei a querer ser mecânico de avião e piloto. Aí eu queria ser motorista de ônibus elétrico, maquinista de trem, como motorneiro de bonde, mecânico de avião e piloto. Enfim. Aí eu falei, não, eu quero ser piloto, fui crescendo. Meu pai nos deixou em julho de 1966, no dia 4, eu tinha 8 anos e meio de idade, mas já queria ser piloto. O Irajá, o meu irmão, em 1967, entrou na VASP como mecânico. Entrou ele junto com o Alberto Dimitrov, que veio a falecer há quase um ano atrás, e o Valdir Ribeiro Passos, que foram as pessoas que eu me inspirei, tanto no Passos, que já é falecido, e o Dimitrov. E eles um dia vieram aqui em casa, no ano de 1967, quando o Irajá e o Dimitrov faziam Senai na VASP, e aí o Irajá, o meu irmão, falou, olha, esse daqui está fazendo curso de piloto, esse daqui já está quase se formando, quero o Passos. Aí eu fiquei, meus ídolos, né? E eu fui me inspirando e fiquei com aquele, não, eu quero ser mecânico e piloto. Fui indo, fiz curso primário, colegial, ginásio, colegial técnico aqui na Universidade de São Judas, aqui no Colégio São Judas Tadeu, né? E hoje, até por sinal, todas as terças e quintas eu recebo um amigo de infância, que foi diretor há mais de 20 anos, o professor Jadon, José Carlos Jadon, é amigo de infância meu, e foi meu professor no Colégio São Judas, 76, 77. E eu sempre com a ideia de ser piloto. Mas eu comecei a ser família de classe pobre, média, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, eu ajudava um dos irmãos a fazer carreto na feira, aqui no prédio em frente, trabalhava desde 1967, 68, com 9, 10 anos de idade, eu ajudava a fazer sapatos, né? Passava cola e fazia parte da dobra do sapato, uma fábrica aqui na Rua da Moca mesmo, com a dona Alzira, que já é falecida, e seu Otávio. E depois trabalhei na Quitanda, entrei no Senai em 72 para fazer curso de ajustador mecânico, desenho mecânico, depois fiz tornearia, comecei a fazer ferramentaria, trabalhei na área da metalúrgica. E sempre me pensando no meu irmão, no Irajá, no Dima, que é o Dimitrov, Alberto Dimitrov, e no Passos. Quero ser piloto, isso nunca saiu da minha cabeça. Da vez passava aqui em cima, o Caravelle, o Comet, o Onelev, que eram os jatos da época, do motor Rolls-Royce Spey, e passava os DC-6, os DC-3, os Convair, os Vikings, os Scandia, os aviões, os Avros, né? É tudo motor Rolls-Royce. Como hoje é o CFM da General Electric, o Pratt & Whitney, na época era só o Rolls-Royce que falava Rolls-Royce, Rolls-Royce, Rolls-Royce. E depois vieram os General Electric, vieram nos DC-10 em 69, no Jumbo, vieram os primeiros Jumbo em 69, que foram motores Pratt & Whitney, e os Pratt & Whitney dos Boeinguinho, né, que chegaram. E eu sempre querendo ser piloto. Na chegada, no ano de 69, se não me engano, no dia 21 de abril de 69, chegaram os 3 primeiros Boeing 737 da VASP, Serra Mike Alpha, Bravo e Charlie. Foi, eu acho que uma terça ou quinta-feira. E eu já trabalhava, como eu bem disse aqui na frente, e em 69, eu tinha 11 anos de idade, falei para minha mãe, amanhã vão chegar os Boeing da VASP. E o meu irmão era mecânico na VASP, com o Dimitrov e o Passos. Aí eu falei assim, passou, lá viu o avião, ela fez assim com o ombro, pode? Eu falei, mas eu queria um dinheiro. Ela falou, não, vai a pé, porque ela achou que eu não fosse a pé para o aeroporto comum. Eu moro a 14 quilômetros do aeroporto comum, aqui na altura número 4.000 da Moca. Pois bem,
Eu acordei mentira, porque eu não consegui dormir. Eu levantei assim, desci a escada dessa casa e saí aqui e desci a Rua da Moca, subi uma travessa, saí lá na Rua Jumana, desci, fui indo ali pela Ricardo Jafé e tal. Eu vi os aviões decolando e eu falava, o aeroporto tá para lá. Eu levei umas 4 horas para chegar no aeroporto de Congonhas. Até que quando eu cheguei onde é o xadrez, que infelizmente apagaram o xadrez da pista 17 direita, era um campinho de futebol e tinha assim, uma criação de cabra, tinha uns cavalos ali, né? Tinha um mata-burro ali, uma cerca de arame farpado. E aonde é a Avenida dos Bandeirantes era o Córrego da Traição, não existia a Avenida dos Bandeirantes ainda. Então eu fui, saí lá, cheguei lá, eu tava com uma camisetinha, um shortinho, um tênis boliche, que chamava na época, cheio de bolha, de tanto andar, sem um tostão no bolso. E aí eu cheguei no xadrez, tinha uns matos ali, amarrei uma pedra, uma cordinha, e tem os ALS, aquela armação de ferro, e tem uma delas que é chumbada no xadrez ali em Congonhas. Eu amarrei uma pedra ali e joguei, que nem a gente chamava na nossa época o réu, joguei a pedra, ela deu o laço ali na ferragem, eu subi no xadrez, entrei dentro daquela gaiola do ALS, eu vivia ali, eu e meus amigos aqui de infância, para ver os aviões passando. E nisso, os aviões da VASP deram um rasante, o Alfa Bravo Charlie, dia 21 de abril de 69, deram um rasante na pista e sobrevoaram São Paulo, até que pousaram um atrás do outro. Eu desci dali escorregando pelo xadrez, no mato ali e tal, e fui subindo a Washington Luiz, ali naquela área militar cheia de pessoal da aeronáutica, né? Subi, entrei no saguão original, onde existe aquele piso quadriculado, que ali já não é o original está à esquerda, no corredor onde tem um check-in. Piso original, famoso, de Congonhas. Aí aquele monte de gente, aí me viram. Aí eu falei com o moço do terno, falei que eu queria ver um avião. Ele falou, você veio da onde? Eu falei, eu vim lá da Moca, né? Eu tava todo suado, né? Ele pegou, vamos lá. Pegou, me colocou num Jeep da aeronáutica, aquele azul da aeronáutica, com o emblema da aeronáutica na portinha do Jeep, na lateral traseira, assim, do Jeep, né? E no capô. E aí eu fui conhecer o Serra Mike Alpha, aquele cheiro de avião novinho, tava tendo coquetel, assim, todo no avião. Ele não tinha o famoso BIM, era um porta-chapéu. Malas ficavam aparecendo, né? E eu fiquei lá um pouquinho com eles e tal, desci de lá, estavam os 3 aviões, um ao lado do outro, e eu desci pela porta de trás e passei a mão na turbina, estava escrito Boeing 737, tipo uma fita isolante colada assim, né? Em cor preta. Isso está muito vivo na minha mente, né? Depois de 55 anos. E aí, eu voltei pro saguão e ele falou, você vai embora para casa como? Eu falei, você tá com fome? Eu falei, tô. Aí ele comi 3 ou 4 bauru, tomei 2 garrafas de cerejinha, uma bebidinha que tinha na época, que lembra mais ou menos a tubaína. E aí esse senhor me colocou num Zemaguete, num DKV Belcar, cor azul escuro e capota branca. Deu um dinheiro pro taxista e o taxista me trouxe aqui onde eu estou. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava doida. Cadê você? Cadê? Levei uma surra, eu levei uma surra por causa do Serra Mike Alpha, né? Mas valeu a pena, foi uma surra, apanhei bastante, mas foi uma surra que valeu a pena, né? E eu insisti com isso, Fui evoluindo, chegou o ano de 1970, né? E eu com isso na cabeça, passei para o ginásio, já estava no ginásio, e sempre querendo, depois entrei no Senai. Meu irmão, que estava na VASP, Irajá, saiu da VASP em 71, entrou na Embraer, foi o braço direito do Coronel Osiris Silva, ficou lá quase 20 anos na Embraer, montou a filial da Embraer Assistência Técnica em Le Bourget, na EAI, Embraer Aviação Internacional. E meus irmãos, por eu ser uma família de 9 irmãos, Alzira, que é a mais velha, Irajá, depois tem que é falecido, o Biratã, Irapuã, o Birajara e Itaguaçu, que é falecido, uma irmã que mora na França, de Acuíja, Siberaí e Itaberaí. Os meus irmãos sempre me deram colo, eu sempre fui privilegiado, né? E todos sempre me apoiaram. E até recentemente, no dia 8 agora de abril, eu fiz uma homenagem para o Birajara, para o Bira. Ele era gerente de uma empresa multinacional da Nashua, indústria de produtos reprográficos, que tinha uma cidade de Xerox.
E ele me colocou para trabalhar lá do dia 8 de abril a 29 de novembro do ano de 74. Para aprender, eu estava na idade de exército, era metalúrgico, saí da metalúrgica, entrei lá, mas não pude ser contratado por causa do grau de parentesco que eu tinha, né? E no dia 29 de novembro desse ano, uma coisa que marcou muito na minha vida, e nessa homenagem que eu fiz de quase 35 minutos de áudio que eu mandei para esse meu irmão, para o Ibirajara, dia 8 agora, ele falou muita coisa para mim. Ele falou, olha, Bey, nós não vamos poder te contratar aqui na NASCAR, porque eu sou gerente dos técnicos, você é técnico, mas não tem problema, você vai trilhar outros caminhos, você quer ser mecânico e piloto, tudo que você aprendeu aqui na NASCAR, você vai levar para a sua carreira, você não vai esquecer nunca. E eu levo isso até hoje. Ele me explicou como chegar numa pane, seja de uma televisão, de uma máquina de xerox, de um avião, de um computador, desde a entrada de energia e tudo, né? Então isso está muito vivo aqui na minha mente. E ele falando comigo, eu chorava pra caramba, eu tinha 16 anos na época, né? Isso marcou muito. Eu voltei para a área de metalurgia e um dos técnicos da NASCAR, o Sérgio Calque, ele montou uma empresa representante da NASCAR de assistência técnica. O irmão dele, o Sidney Calque, ele também trabalhou com o irmão e me chamaram para trabalhar lá. Aí eu era aprendiz de ferramenteiro, ajustador mecânico e torneiro, voltei para essa área e fiquei lá, depois fui para uma outra empresa chamada Domingos Oliveira e NGR, que é do Luiz Cláudio Nardelli, que é vivo até hoje, é um ex-patrão meu, muito amigo meu, né? E até o ano de 81. Só que, antecipando um pouco, no ano de 78, namorava uma moça que mora aqui na Moca, o nome dela é Inês, e ela, no dia 13 de agosto, no domingo, de 78, que eu estava indo para Caçapava, e vi lá o Aeroclube de São José dos Campos, escola de piloto e tal, passei ali a rodovia dos Tamoios. Falei, caramba, que legal, estava indo para Ilhabela. Passei, na volta entrei lá, peguei informação, como que é para fazer piloto, olha, você tem que ir na Policlínica da Aeronáutica, ficava ali na Rua Augusta, acho que 2731, alguma coisa assim, era a Policlínica da Aeronáutica, né? Para fazer exame médico, depois você já pode começar a voar e fazer o curso teórico, né? Eu fiquei todo animado. Essa moça, no dia 13 de agosto de 78, no domingo, quando eu estava dentro do meu carro, tinha um Fuscão, ela falou para mim assim, eu vou te fazer uma pergunta, se seja sincero. Se eu mandar você escolher entre eu, nós que namorou a aviação, você escolhe. Eu falei aviação, mas ela era muito nova, ela tinha 19 anos, eu tinha 20, né? Aí nós nos separamos, eu mantive aquele meu sonho. No dia seguinte, o meu irmão, o Biratã, faleceu de acidente de automóvel lá perto de Conchal, no Iguaçu, naquela região ali, lá do Açales, na segunda-feira seguinte. Isso me desnorteou um pouco. Quando foi em março de 79, eu comecei o curso de piloto privado na EACOM e o Aeroclube em Bragança Paulista, lá com o Luizão. Tem o Alcir, que desapareceu com o avião, e tem outros instrutores que eram da época, o Pedrão, que era da manutenção, aquela coisa toda, e foi lá que eu fiz o meu curso de piloto privado comercial e IFR, 79. Aí eu trabalhava como técnico de xerox, ganhava muito bem, mas que eu queria ser piloto de avião, piloto de avião, piloto de avião. Por que eu queria ser piloto de avião? Por causa do Irajá, do Dimitrov e do Passos. Queria o Irajá sempre foi da área técnica de manutenção. Pois bem, voltando um pouco mais atrás, no ano de 70, o Irajá fez uma surpresa maravilhosa para mim, que eu também fiz uma homenagem para ele, em 2020, no dia 4 de julho. Foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. Minha mãe me chamou e falou, olha, o Irajá vai para Brasília semana que vem, e ele vai levar você para conhecer o avião por dentro do Anavasco. Eu falei, putz, que legal, todo feliz, todo... Bom, noites e noites sem dormir, só que ele me levou para Brasília, só que eu não sabia. Minha mãe comprou tênis para mim, tênis bamba, comprou calça boca de sino, que era do tempo quando o homem foi para a lua, aquele sapatão grandão, né, com aquela sola grossa e tal. E lá fui eu para o aeroporto, era um sábado, eu, Irajá, foi um outro irmão meu para disfarçar que como se ele fosse voltar comigo de táxi, o Irapuã, foi mais que um pai para nós aqui. Hoje ele está com 75 anos, 75 é. E ele foi junto para o aeroporto. Lá em Congonha estava uma neblina, a gente não falava nevoeira, a gente falava neblina, né? Ou cerração.
E lá fui eu, no Baquioneleve da VASP, Papa Serra Romeu Uniforme. Ela tinha o uniforme e o tango. Aí já tinha os 5737, que chegaram os 3 em abril de 69 e os outros 2 em setembro de 69. E aí eu fui com o Irajá falou, eu vou levar você para conhecer o One Eleven por dentro, nós vamos entrar. Eu conversei com os pilotos, eu fui acreditando, né? Eu conversei com os pilotos, eles vão fazer assim, eles vão fechar a porta do avião, o avião vai andar um pouquinho, ele vai até a pista, depois ele vai correr um pouquinho, depois vai parar, depois vai descer você e aquela menina que está na frente. Que legal, né? Imagina, né? E aí o avião fechou a porta, o One Eleven tinha aquela janela oval, tipo do Fokker 100, e eu sinto o cheiro até hoje do avião por dentro, até hoje eu sinto o cheiro. A memória olfativa, né, Bey? Exatamente. E ele começou a vir, eu estava ao lado direito da aeronave, na asa está escrito SRU, em letra preta, então não vou esquecer. Quando ele começou a taxiar, virou à direita, foi para a pista 16, direita, entrou naquela primeira taxiway, interseção, foi até a cabeceira, fez a volta e ficou de cauda para o xadrez. E aí eu vi assim, quando ele virou, eu vi lá 16R, né? Puta, não vou esquecer. E a pista era de concreto, não era asfaltada. A pior coisa que fizeram por asfaltar era, tivesse só mantendo concreto, feito só o grooving, estava ótimo. Enfim, e o pátio todo de concreto. Aí ele alinhou, aquele nevoeiro já havia dissipado, ele começou a correr. Quando ele correu, que ele decolou, a sombra dele, era umas 9h30 da manhã, foi indo à direita, onde é o hangar da Transbrasil, assim, o hangar da Trans, mergulhou ali para Pedro Bueno, era tudo de terra ali, cheio de casinha pequenininha, e a sombra foi fazendo assim em cima das casas, até que ele entrou na camada e depois aquele céu azul. Eu virei para o meu irmão assim, falei, Irajá, nós estamos voando. Ele falou, você vai comigo para Brasília. Isso eu não vou esquecer. Ele era bonito. Meus irmãos são bonitos, meus irmãos, minhas irmãs. O Irajá é muito bonito, tem um olho esverdeado, tal, né? Eu chorava, aí eu batia a cabeça assim na janela, no plástico da janela, né? Na live está saindo o contrário a imagem, mas o lado direito seria aqui assim, né, do ano velho. Eu batia assim e eu abri o olho para ver se não era sonho. E aí o avião decolou, daí serviram o cafezinho, pousou em Goiânia, Brasília eu vi o 707, lá, o PPVJA, motor Rolls Royce da Varig, bem distante. E nisso, o tal do Pastos, que eu falo, o Valdir Ribeiro Pastos, ele era mecânico na VASP ainda, ele estava com o Jeep, ele estava fazendo atendimento lá em Brasília. Ele nos apanhou na escada do Baquioneleve e nos levou, eu falei para ele, olha, ele falou, o Irajá falou para o Valdir, está lá perto daquele 07, ele foi com o Jeep até o 07 da Varig, voltou e nos deixou para pegar a mala e fomos para Brasília. Isso foi dia 4 de julho, fazia 4 anos que meu pai havia falecido. Quando foi no dia 14, 12 de julho, daí começaram a anunciar, vai passar o filme Aeroporto, Burt Lancaster, Dean Martin, Jacqueline Bisset, não lembro. Um minutinho, olha só. Pessoal, alerta de spoiler, muita atenção nessa parte aqui. Essa parte vai ser muito emocionante, inclusive para mim. Aí eu tinha 12 anos e eu estava na casa de um primo meu lá na W3 Sul, quadra 715, bloco G, casa 23, nunca vou esquecer. A Tânia já faleceu, o Jairo também, e eu falei pro Jairo, eu gostaria que você me levasse no cinema. Ele tinha uma V-Maguete, me levou pro cinema com o filho dele, o Tony, que é mais novo, tinha uns 2 anos. Fomos no cinema ali na W3, chamava Cinerama, Cinema Terceira Dimensão. Aí estava lá no filme, Aeroporto 70, falava aqui no Brasil, mas o nome original do filme é Airport. Ó. Eu entrei assim, e o cinema tinha 3 telas, uma na frente, uma à esquerda e uma à direita. Né? Eu entrei lá todo aquele, né? Aí começa aquela propaganda, até que começou o filme, aparece a neve, assim, Lincoln International Airport, aquela coisa toda. E aparece o tal do 707 da Transglobal. Tudo aquilo lá ficou. Eu não piscava o olho. Eu estava lá e aquela tela grande, né? E mostrava a turbina do avião e o painel. E o cara da manutenção, um cara que é o Jorge, não sei o que, ele fumava um cachimbão, dentro da cabine, fumando cachimbo e tal. E durante o filme,
Eu olhava aquele avião decolando e pousando, e pousou na neve, e atolou na neve, tudo. Eu cheguei, eu estava com meu primo, eu fiz assim, Deus, eu queria fazer um pedido. Meu maior sonho é um dia poder voar esse avião. Eu queria dizer, voar um Boeing, né? Pois bem. Ô, PI, você vai fazer nego chorar, cara. Só que eu fiquei sabendo, aí eu falei para Deus que eu queria voar esse avião, ser piloto desse avião, né? Vocês acreditam que esse avião do filme, ele foi da frota da Transbrasil, esse do filme... Olha aí, olha na tela aí, ó. Tá na tela do avião, no filme, né? Essa é a imagem do filme. Exatamente. Esse avião que vocês estão vendo na tela, pessoal, foi o avião que fez parte de várias empresas aéreas. Na época ele era da Fly Tiger, ele é 1966. Ele foi utilizado no filme por quase 2 anos. E esse avião fez parte da frota da Transbrasil. Foi o avião Papatango Tango Charles Serra que caiu aqui em Guarulhos com o comandante Dorival, o comandante Oliveira e o Flight Steel, no dia 21 de março de 1989, numa terça-feira. Então, olha a graça que eu consegui. Eu falei para que eu queria voar aquele avião, mas não aquele avião do filme, eu queria voar um Boeing, 727, eu queria voar um avião, o meu sonho. E aí Deus me colocou o avião do filme aeroporto nas minhas mãos. Eu fui copiloto desse avião, fui flight desse avião e fui mecânico também desse avião. Meu Deus do céu. Só que eu vim saber disso em junho de 2016, quando o avião já não estava mais, eu estava na TAM, estava quase entrando de licença na TAM para ir para o Vietnã procurar emprego e tudo, né? Porque se eu soubesse que esse avião havia sido do filme Aeroporto, o avião do protagonista do filme, nossa, eu teria feito vídeo, foto, hoje seria outra coisa. Então, foi uma coisa que marcou na minha vida, né? Marcou muito na minha vida. Eu fui galgando. No ano de 81, eu resolvi dar um up na minha vida. Em 79, eu fui na Transbrasil para prestar para ser comissário. Não passei, falei com uma tal de Cissa. Não passei. Acho que a conexão do BI, pessoal, a conexão do BI tá instável, eu acho. Ele caiu aqui, mas já caiu, né? Voltando. Bom, já. Enquanto ele volta aí, eu vou aproveitar aqui para ler alguns comentários do chat aqui. A gente tem aqui o Luciano Mauro de Souza, acabou de comentar aqui, ó, a história do BI seja mais divulgada, vamos curtir o canal para que a história dele seja mais divulgada, e isso aí. Tem também aqui, ó, o Comando Pedrini aí, eu não sei se você consegue ver aí na tela, Cass. Ó, há 3 anos tive a honra de assistir o vídeo do Itaberaí no canal do Beca, o Porta de Hangar. Estava no primeiro degrau da realização de um sonho e hoje assistir me enche de alegria e emoção, pois deu certo, eu consegui. O Pedrini, a gente já falou dele aqui na live, ele está sempre assistindo os nossos conteúdos, está sempre nas lives aí dos canais parceiros, e o Pedrini conquistou o primeiro emprego, está voando um Seneca em Ji-Paraná. Muito, muito, muito bom, viu, Pedrinho, ver você por aqui, irmão. Tem aqui o Birajara Correia aqui, ó. Itaberaí tem memória para datas impressionante. É assustador o Birajara. Ele fala a data, a hora, a meteorologia do dia, ele fala tudo com uma riqueza de detalhes que assusta, né? Casarini aqui, ó, também amigo nosso, Alcir foi nosso instrutor em Bragança e Atibaia, né? Enfim, tem muitos comentários aqui, a gente vai continuar pedindo para vocês mandarem. Olha o Nanini, acabou de entrar aí. Marcelão, um abraço, meu irmão. E Crespinho é inspirador, né, cara? O cara vê um avião no filme, pede para Deus para poder voar um dia e Deus, cara, o Papai do Céu, ele não acerta, né? Ele faz assim com minúcias assim, ó. Ele não só atendeu o pedido dele para se tornar piloto, como botou ele para voar um avião do filme, que foi comprado pela Transbrasil, né? E até um alerta de spoiler, mas logo, na próxima semana, talvez já, o Itaberaí vai voltar aqui no canal e nós vamos fazer uma live específica sobre esse avião, que teve um final não muito feliz, e esse mês agora, inclusive, completou, esse ano, não tenho certeza, completou 30 e poucos anos desses 30 anos
desse episódio. Então a gente vai discorrer sobre esse episódio. O Itaberaí estava no dia, estava no dia do evento, então ele vai falar, aproveitar essa memória fotográfica dele e vamos falar desse acidente triste aí. E Crespinho, o que você acha, meu irmão, por enquanto, do que você ouviu até agora aqui? O exemplo dele é de perseverança, né? Porque persistência, perseverança, porque ele era mecânico, né? Ele era mecânico de aviação e chegou aí, como o próprio título do episódio de hoje da live fala, né? Do alicate ao manche. E para um cara sair não é demérito ou depreciação ou nada nesse sentido, mas é uma área completamente diferente, né? Mas é uma área importantíssima na aviação, a manutenção. Mas aí, Bey, voltou. Voltei. E aí, tô falando bem de você, viu, Bey? Dá um ventilador ao lado. Tá dando para me escutar dele? Eu conheci essa casa aí, ó, essa decoração do BI aí. Aliás, inclusive, a sua camisa fez sucesso, BI. Você não tem noção quantos comentários tem aí no chat da tua camisa, velho. Eu quero uma igual, BI. Você comprou que eu quero uma, igual. Bom, vamos lá. Desculpa aí a falha técnica, no sinal das aquecimento no celular. Bom, no ano continua, BI, continua, vai lá. Eu prestei seleção para comissário, não passei, foi com a tal da Cícera. Depois eu fui prestar para mecânico e conheci o engenheiro Marcos Guimarães Moraes, mas só tinha vaga lá em Brasília, aí não me interessou. Aí eu fui na TAM, falei com o engenheiro Gustavo, o engenheiro Ovídio, alguma coisa assim. E me chamaram para trabalhar na manutenção, mas daí eu era técnico de xerox, enfim. E eu já estava fazendo curso de comissário da ECOM e também quando no Clube de Bragança, eu era muito bem técnico de xerox. Mas chegou um momento, em 1981, eu falei, vou dar um up na minha vida, eu queria estar na Transbrasil, na Pátria. E a minha cunhada, a doutora Heronildo, na Costa Nova, ela foi médica-chefe na Transbrasil. Hoje ela está com 77 anos, está agora em junho. E ela me indicou, eu falei com o engenheiro Marcos, fui falar com o Otelo, que era o chefe da manutenção, e no fim falei com o seu Júlio José da Silva, se tivesse vivo, faria aniversário agora em 21 de abril. Ele é pai do coronel Aloysio, que é instrutor checador da CAE. Pai dele, e ele me fez subir para deputado. Para vocês terem uma ideia, eu entrei como ajudante de mecânico de manutenção na Transbrasil de julho de 81. E eu era técnico de troca. Desculpa, me perdoa te interromper, Bey. Eu acho que o ventilador tá pegando no microfone e tá vazando aqui. Se der aquecimento, desliguei. Aí o seu Júlio falou para mim, faz uma carta, por favor, dizendo o que você pretende daqui para frente. Eu escrevi lá, São Paulo, 9 de junho de 1981, era uma segunda ou terça-feira. Eu, Itaberaí Pereira da Costa, gostaria de seguir carreira de mecânico de manutenção, assim, sabe, que eu gosto de ver uma história. Muda o conteúdo, escreve que você quer seguir carreira de mecânico de avião e tal. Se eu mandar isso para o departamento, o pessoal falava DPS, eles não vão te contratar. Depois eu te conto porque eu falei isso. Pois bem, ele me deu um outro papel, a caneta, e eu escrevi que eu queria seguir carreira na manutenção. Ok. Aí ele falou, agora eu vou encaminhar isso para o departamento pessoal. Aí ele pegou o telefone, a carta, falou, Malu, que era a secretária dele, liga para a Sandrinha da seleção, pede para ela ver se ela pode atender esse candidato. A Sandrinha depois veio a ser a minha esposa. Eu tenho filho com ela, o Felipe, que tem 33 anos, fez agora em janeiro. Ele foi amiguinho do Saulo na creche da Transbrasil. Eu não conhecia a Sandra, nunca tinha visto. O seu Júlio falou com ela, olha, Sandra, mandando um candidato aí, ele é cunhado da doutora Herô, gostaria que você pudesse a ficha, o cadastro dele, se puder fazer os testes para eu encaminhar para o Cafunga no departamento pessoal. Ela falou, tá bom. Eu desci e fui lá, ela eu entrar na salinha, fiz preencher, ela falou, você pode me fazer os testes hoje mesmo, na parte da tarde? Eu falei, posso.
saí da Transbrasil, fui fazer um atendimento técnico de marketing Xerox, eu trabalhava com isso. Voltei às 1h30 da tarde, era mais quase 14, 15, 14, eu estava lá. Voltei, fiz os testes, ela falou, depois muito bem no teste, eu vou encaminhar o seu Júlio e ele encaminha direto para o Cafunga, departamento pessoal. No dia 10 de julho, eu fui chamado, na sexta-feira, comecei no dia 13 de julho, levei a carteira profissional para ela, que legal, pô, não comenta com ninguém que você tem piloto, viu? Ela falou isso para mim, né? E foi indo, aí nós começamos a separação, e o Douglas, que tinha um ano e pouco de mês, hoje está com 44 anos, fez agora dia 28 de março, meu filho mais velho, meu Douglas. E aí, nós começamos a namorar e tudo, tivemos depois do Felipe em 88, tudo e tal, até que chegou a vez de eu fazer uma prova, dia 2 de dezembro de 85, na sexta-feira, para ser piloto operador de sistema na Transbrasil. Fiz essa prova, passei, eram 200 e poucos candidatos, eram 30 vagas, foram 64 candidatos, 32 por 7, 32 por 7, turma alta, e muitos amigos meus da turma alta trabalham hoje de estrutura na CRI, na TAI, Consani, Yuan, tanto outros ali, né? E o Saba, tudo da sou comandante do checador da Gol, meu amigo de 7 anos, 10. Só que no dia 2 de janeiro de 86, o Coronel Machado foi na salinha do Civop com o Navarro, o Bergerô e o Paulo, e falou, olha, vocês foram bem e tal, e tem o Alfredo. O Alfredo, quem que é o Alfredo? É aposentado. Ele era inspetor de manutenção, eu era ajudante de mecânico de manutenção. Só que no dia 1 de dezembro, no domingo de 85, eu falei, poxa, será que vai cair em inglês? E provavelmente cai uma redação. Faz uma redação em português, e eu vou transcrever para o inglês. Você decora ela, tem que decorar. Isso era final da tarde, domingo, agora sim. Primeiro bloco da prova, redação português e inglês. Aquele papel que o Alfredo tinha traduzido para mim, eu levei, bolso da calça, fiz como rascunho, repassei na folha que deram para fazer a prova, fiz a prova, saí da sala. Quando eu saí da sala, eu fiz assim para o Alfredo. Essa eu devo para você, né? E as outras 5 matérias eu estava muito bem, porque falava, olha, a prova vai ser prova agora em junho desse ano, aí passava para dezembro, e foram 1 ano e pouco que eu fiquei estudando. O hotel, o seu Júlio, deixava eu ficar numa sessão só estudando. Quando tinha avião para ter serviço e eu precisasse trabalhar, senão ele deixava meus amigos e eu ficava numa sala estudando. Pois bem, aí eu fiz, o Coronel Marcel foi nessa... Ele era o diretor de operações da Brasil, o Coronel Machado, Girceu Machado, e o Coronel Marcel era diretor de... O Girceu Machado foi no dia 2 de janeiro de 86, lá na salinha, e falou assim, olha, vocês foram bem, e Alfredo, você até foi bem, mas infelizmente eu não vou poder te contratar, porque o Coronel Maciel disse que não está muito querendo liberar, que é uma peça importante na manutenção. Só que na prova, nós sentamos todos um ao lado do outro, no segundo bloco, que eram as matérias de metodologia. O Alfredo sentou do meu lado esquerdo, o Maldonado, o Bosco, e tinha mais o outro lado sentado, e nós fizemos um cross-check entre as provas eram todas iguais, então as notas eram tudo diferentes, então não acreditamos naquelas notas. Quando o Coronel Machado falou isso para ele, depois do Coronel Machado e do Alfredo, eu vou te fazer uma promessa para você. Embora você não vai entrar agora nessa turma, que eram só 30 candidatos, porque muita gente em indicação, muito peixe da PAB, tudo, eu tive que colocar 62 candidatos. Eu prometo uma coisa para você, se houver uma desistência no curso, ou no 27, ou no 7, eu prometo que eu coloco. Mas não pensei duas vezes, eu levantei a mão, falei, Coronel Machado, eu gostaria de fazer um pedido para o senhor. Ele tinha um olho azul, parecia um fundo de piscina, ele tirou o óculos, ficou assim na boca, fez assim, falou assim, pode falar, pode tirar o meu nome, coloca o nome do Alfredo. Ele regalou os olhos. Eu falei, sabe por quê? O Alfredo me deu aula de inglês, eu falei que ele passou a prova para mim, né? Ele me
que deu aula de inglês para mim, e realmente ele dava muita explicação. E todos esses 8, 7 colegas que estavam aqui, o Biratã, o Xaxá, o Dias, o Tadeu, o Costa Neto, estavam tudo lá. Né? E na madrugada, assim, tinha um senadorzinho clássico, depois foi pedido com ele, o Alfredo e eu ficávamos de madrugada deixando vários usuários comigo. Vai ter uma prova no link treino aí para poder fazer POR, NDB, ILS, nada de velocidade de tudo. Então eu achei injusto eu ocupar a posição de uma pessoa que me ajudou a entrar. Olha, essa cadeira não pertence a mim. Então eu falei, coronel, então eu gostaria o seguinte, eu sou solteiro, agora em janeiro, eu vou fazer 28 anos, é 23, o Alfredo tem 34 anos. Casado com 3 filhos. Eu cedo meu lugar para ele. Se houver uma desistência, se tiver que fazer uma outra foto aqui, você vê daqui uma. Deixa eu ligar o ventilador aqui, vou deixar mais afastado. Bem, porque o áudio está picotando um pouquinho também, viu, Bey? Eu não sei se é porque está esquentando. Melhorou agora? Ainda tá meio picotado. A gente tá te ouvindo, mas tá meio picotado. Então, também aqui tem aquecimento. Se der, a gente vai lá no descendo. Agora ficou bom. Falei pro coronel. O coronel chegou e falou assim, rapaz, eu vou dizer uma coisa pro Alfredo. Puxa saco e mato nasce até no asfalto. Mas amigo como esse, você não vai encontrar nem na tua própria casa. Eu virei para ele e falei, coronel, me perdoa, mas amigo como o Alfredo, o senhor não vai encontrar na sua casa. O Alfredo é capaz de sair aqui da Brasil e ir lá para o Rio de Janeiro na sua casa e arrumar a televisão, fazer qualquer negócio. Ele bota os amigos em primeiro lugar. Então, eu cedo o meu lugar para ele. Ele falou, rapaz, eu vou atender seu pedido sim. Só que é o seguinte, eu não vou tirar teu nome. Chamo a Leia e a Yara, que nasceu. Coloca o nome deles aí, pode colocar o nome do Alfredo, coloca o nome daquele filho do Major aí também, Lara, era o Lara, era a capitã Fábio, Lara, capitão Lara, na época. Pode colocar Lara, então, e vocês dois vão ser, vou apelidar vocês dois de Batman e Robin. E aí nós entramos no 707, 7 de fevereiro, numa segunda-feira. Uma do 27 e uma do 07. No dia 19, na quarta-feira, o comandante Navarro foi lá na nossa sala e falou, Itaberaí, Alfredo, vocês vão sair do curso agora, inicial, e vão para o curso de transição, o turno começa amanhã, dia 20, o curso de transição do 27 para o 07. Era o Paladino, que foi da Latam, da Gol, e foi da TAM, e agora está no Azul, era o Pio Pio, tal, eu tinha o nome de Silva Torres, Lima Torres, e tantos outros aí, fazendo conversa. E eu e o Alfredo fizemos um curso de apenas 10 dias, 07, e entramos em instruções rodas. Meu instrutor inicial de flight foi o Omar Campos Braga, que eu tive até hoje, que me abriu as portas da TAM, através do Marione também. Obrigado, viu, Braga? E depois eu tive instrução do piloto com o Ribeiro, e o meu checador foi o Nilton Missaga, que é o instrutor checador atrás do 777. E tive também como o checador Milton Motinho, que é aposentado na Azul. Eu tentei uma conversa com. Então eu tive essas pessoas que me deram os braços, me deram o corpo, me deram a mão. E você imagina que é sair de um. Falo isso para todo mundo, o que é você sair do mundo de São Paulo, de Paulistinho, Carioca, Cherokee, para um 707? Pelo amor de Deus, para quem é aviador e estiver ouvindo essa live, quando a gente falava, manter um localizador, live que não então eu suei muito a camisa para chegar onde eu cheguei, mas eu tive apoio do seu Júlio, e o hotel que não estava comigo, também estava comigo, os meus padrinhos da aviação, o Milton Ribeiro, o Dorival, que ele se acertou nesse avião aí em 89, né? Hotéis, Mota, Volkov, tantos e tantos modos, quadros, olha, se eu falar aqui essa live vai demorar umas 12 horas. Aí eu fui
copiloto Flight e copiloto de 707. Depois, em agosto de 89, eu fui para o 767, segunda-feira. Saí do avião mais velho da Boeing, mais novo da Boeing, o 777. O primeiro foi, acho que 94, 95, 89. Fiz o curso teórico aqui em Congonhas e fiz o simulador lá na Boeing em Renton, no centro de treinamento lá da Boeing. Depois voltamos, foi até dezembro de 92, fui para o 737-300. O instrutor foi o Mahler, o Dash, todos os dois estão na CAI, o Ogano, bem, né, de instrução. O Tabarelli, que fez o meu cheque para comandante dia 22 de agosto de 93, no domingo, apareceu uma vizinha minha aqui, eu era, o filho, desafio e tal, mas o cheque não. Quando a Transbrasil parou, eu fiquei tentando voltar, ia para Brasília, para tentar falar com o Fernando Henrique Cardoso, junto com o Depinte e outros integrantes, virava o motor daqueles Alfa Bravijai lá em Brasília. Eu sempre disse a camisa da quando eu sou muito grato até hoje. Depois ela parou, eu montei um estacionamento abaixo do veículo. Deixa eu te interromper um minutinho aqui, ó. Porque assim, a gente vai fazer. Vou avisar a turma aqui, ó. Enquanto o Kes vai ver se daqui a pouquinho o que ele consegue fazer para ver se o áudio, se zera o seu áudio aí. Mas assim, ó, vou avisar o pessoal do chat. Quem tá no chat já conhece um pouco do Itaberaí e sabe que tem muita história. Então, o que a gente planejou para essa live? A gente vai fazer a live, vai ser comprida, vai ser extensa. Depois, no YouTube, a gente vai dividir o vídeo em três partes, assim, para ficar um vídeo de 3 horas, né? Então, a gente vai dividir os vídeos, tá? Mas no intervalo entre uma etapa e outra, por exemplo, agora você está falando aí da Transbrasil, né? Então, no intervalo entre um e outro, o Kes, acho que ele precisou sair aqui um minutinho, já vai voltar. Eu vou pedir para o Kes colocar ali, a gente separou em aquelas fotos que você mandou para a gente separou em pastas, assim. Então, o que é de Transbrasil para trás, o que é de Trans, se tiver alguma coisa errada, você me perdoa, viu, BI? Porque, enfim, mas a gente separou em pastas. Então, nesse intervalo entre o fechamento da Transbrasil e a próxima, eu pedi para o Kes, assim que ele voltar aqui, ele avisou aqui para mim, aqui no chat privado, que ia precisar sair da frente do computador. Mas ele está voltando, eu vou pedir para ele colocar as fotos aqui. Enquanto ele não volta, eu queria, assim, dividir, né? Esse final de semana mesmo, né? Eu te mandei um vídeo que eu tive um aniversário do pai de um grande amigo meu que mora ali do lado ali de Congonhas, exatamente nas ruas de trás onde era a creche ali, bem. E como eu cheguei um pouco cedo, né? Eu tenho esse negócio com horário, né? Para mim, 15 minutos antes já é atraso. Eu sempre estico. Então, eu falei, vamos ali onde era a Transbrasil, que eu vou mostrar. E aí eu fiz um vídeo para você, né? Ali da entrada do prédio, né, que não foi autorizado a entrar, né? Por causa da administração nova de Congonhas, não autorizaram a entrar. Mas ali da entrada eu consegui fazer um vídeo ali da entrada do pátio, perto de onde era o refeitório e tudo mais. É engraçado como a gente carrega essa memória afetiva, né? Assim, porque a Transbrasil, eu cresci lá no meio, né? Ali onde hoje era o prédio da Target. Você pode dizer mesmo que nasceu lá, né? Exatamente. Exatamente. Onde é o prédio era, né, da Target, né? Ali era um hangar ali só, nem tinha aquele prédio quando eu frequentava. Na verdade, onde tem o prédio da Target e o hangar, ele não existia. Existia só o hangar da Transbrasil, que caiu o telhado, acho que no dia 8 de janeiro de 2011, alguma coisa, 2013. Caiu aquele telhado todo do hangar da Transbrasil, afetaram alguns aviões que estavam lá, que eram da Cetal e tudo, né? E onde tem o hangar da Target, ao lado do hangar da Transbrasil, e o prédio era um pátio, onde nós parávamos ao 767, parava 277 ali, para esperar que os 727 eles chegavam de manhã, um chegava de manhã, vinha de Orlando, de 15 em 15 dias,
E o outro chegava, vinha à noite, com 501, no segundo ano, 501. Ficavam 2 67 no chão, para sair à noite. Um saía à noite no 76 e o outro saía à noite no 500. E o outro saía de manhã no 304. 10 horas da manhã fazia Brasília, Fortaleza, Brasília, Congonhas. Isso é Congonhas. E os outros saíam à noite e voltavam de manhã e ficavam parados lá. Ou era o Alfa, ou era o Bravo, ou era o Charlie, que eram os 3 que tinham. E tanto é que o Alfa chegou no Brasil dia 18 de junho de 2003, no sábado. O Bravo e o Charlie chegaram no final do mesmo mês, no ano de 83, mas chegaram em Brasília. E eu, junto com o Genival, fomos fazer a troca de óleo do motor. E, aliás, dia 18 de junho de 83, o Alfa decolou da 34 esquerda, hoje 35 leste, decolou com destino aos Estados Unidos direto, sem escala. Até hoje, o primeiro avião que decolou sem escala, direto de Congonhas para os Estados Unidos. No mesmo dia que ele chegou da Boeing, ele veio dos Estados Unidos, ele participou da beira de Refugê em maio de 83, voltou para a Boeing, aí ele veio, pousou em Manaus, se não me engano, Brasília, onde ele fez a entrega da chave inicial. Aí ele veio em Congonhas, fez um rasante, pousou na 16 direita na época, saiu na 35, na 34 esquerda para 34 direita, taxiou, saiu na 16 esquerda, cruzou a 16 direita e veio para o pátio, porque a envergadura do 777 é 47 metros, e ele não podia taxiar pelo pátio, porque tinha os elétrons de um lado e os jatos do outro. Então ele não taxiava, ele taxiava pela pista auxiliar para decolar da 16 ou da 34. Essa numeração, se não me engano, mudou de 22 de novembro de 83, 84, para 17, 35, mas ainda era 16, 35. Então foi isso. E o Alfa Bravo e o Alfa Charlie, quando chegaram, eu e o Genival, nós fomos escalados pelo hotel e pelo seu Júlio para ir para Brasília fazer a troca de óleo dos motores. O motor CF6-80A era um motor em desenvolvimento. Os primeiros aviões a receber esse motor foram os aviões da Transbrasil. Então nós fomos para Brasília, fizemos a troca de óleo da gearbox, do IDG, do starter do motor, das ACM e do APU. Usavam um óleo lá na Boeing e nós usávamos o S2380. Eu acho que o Reus usava esse óleo. E nós fizemos a troca lá em Brasília. E viemos num deles, avião novinho, o Alfa Bravo e o Alfa Charlie, que era laranja e verde. O Alfa Alfa era asa azul. Eu até mandei uma foto do Alfa Alfa aí na linha de montagem da Boeing, né? O número de série dele era... Falando em foto, eu acho que o Kes voltou. Vou pedir para o Kes colocar essas fotos aí. Kes, você pode colocar as fotos aí da época da Transbrasil aqui na tela? Porque aí o BI vai passando as fotos, o BI vai... Bom, aí a minha mãe na minha casa, minha mãe Iracema, falecida no ano de 2003, 85 anos, aqui no portão de casa, antes eu... O BI travou ali de novo ali, ó. Acho que o celular dele tá super aquecido. Aqui na Moca, né? Meu pai Tomé, que faleceu em 66, com 52 anos, em julho. Tomézão. Aí a data, deixa eu botar o óculos, é isso daí, olha. Quando eu fui no primeiro salão aeroespacial em São José dos Campos, foi o primeiro salão aeroespacial que teve em São José dos Campos, né? E eu fui fazer a visita. Visitei a Embraer não, só os aviões estavam lá, estava o Vulcan, estava o Sea Harrier, estava o Galaxy C5A, né? E daí a parte de trás da foto, foi aqui em setembro de 73, um sábado, né? Lá na Embraer. Aí sou eu, à minha esquerda, a Lourdes, que era enfermeira da Transbrasil, e à minha direita, a Cida, que era assistente social da Transbrasil. Aí, essa foto foi tirada dia 20 de dezembro de 81, um domingo, quando chegaram 2 aviões para Transbrasil, que era o Tango Charlie Hotel e o Tango Charlie India, que eles eram da Mexicana, se não me engano. Charlie Echo e Charlie Fox, eram da Mexicana. Aí sou eu, com 15 anos de idade, lá na Embraer, atrás do Galaxy C5A.
magrinho, aí, ó. Tá vendo? Meu irmão que bateu essa foto. Aí sou eu. Se vocês observarem o bandeirante da VASP, na asa esquerda está o prefixo dele, Sierra Alfa. Quando ele saiu da fábrica da Embraer, o prefixo dele era Papa Serra Alfa. Depois mudou para Serra Bravo Alfa. E esse avião veio fazer parte da frota da TAM, né? Mas ele é... Pode olhar na asa, você vê Serra Alfa. E atrás da foto eu escrevo direitinho isso, né? Meu irmão falou, não sei por que mudaram o prefixo. Aí, ó. Tá vendo, ó? Olha o prefixo do avião, ó. Tá vendo, ó? De Trecigo enxerga, tudo com a minha letra, isso tudo coisa da época mesmo, né? Tá vendo só? Aí é o Alfa. Na linha de montagem, no ano do início de 1983, com todos os meus amigos da engenharia e da manutenção, né? Que estão aí na escada, no The First 767 for Trans Brasil. O Tango Alfa, ainda na linha de montagem. Ele era número de linha de fábrica, número 54, se não me engano, o Alfa Bravo 55 e o Alfa Charlie era 57 ou 58, entendeu? Eles foram os primeiros, né? Foram os primeiros 67 a chegar no Brasil, foram da Trans Brasil, depois os da Varig. Aí, Otelo Harvey Paim da Silva foi meu gerente de manutenção, que está de pé, falecido em 19 de fevereiro de 1999, com apenas 62 anos. Dia 19 ele foi enterrado fazendo 62 ou 64 anos, no dia do aniversário. E sentado ao lado dele é o engenheiro Marcos Guimarães Moraes, que era engenheiro da Divisão de Controle de Qualidade na Trans Brasil, depois foi comigo para o 07, estudamos junto ele e o Alfredo, fomos promovidos a copiloto de 67, comandante 737, e hoje ele é aposentado, fez agora em janeiro 73 anos. Aí é o pessoal ao lado do Alfa, aeroporto de Fortaleza, aí, tripulação, coisa linda, Trans Brasil. Aí é na linha de montagem da Boeing, na produção do 727-200, 727-100, aliás, 727-100, motor número 1, sendo instalado na fábrica, né? Motor casqueiro. Esses eram o JT8D Delta, né? Motor Pratt Whitney. E o reversor dele era um reversor cascade, que ele não tinha aquela concha que abre ali, ela era embutida, porque o reversor do 727, ele tinha concha externa e concha interna. Aí eles colocaram essa grelha, que você vê pretinho ali no motor central, então só tinha concha interna, né? Ficou mais bonito até. Ficou bonito mesmo. Aí, eu tô de pé bem no meio de camiseta vermelha, foi na chegada do Tango Eco Bravo, primeiro 737, esse daí é o 737-400, Tango Eco Lima. Ele chegou na Trans Brasil, no aeroporto de Congonhas, bem em frente ao hangar, e eu fui lá, presidir a chegada do avião e tudo, né? É bonito, ó, uma coisa linda, novinho, zero bala. Aí sou eu, à esquerda, trocando o reversor de um 727 nosso, mas eu não lembro o prefixo, e o Genival, atrás de mim, à direita da foto, na porta do hangar da Trans Brasil e no aeroporto de Congonhas. Eu tinha bigode nessa época, magrinho de bigode, trocando o reverso do motor número 3. Coisas... Aí também, no 707, motor 1 e motor 2 do 707 cargueiro, se não me engano, esse 07 aí era da Varig, o Vitor Juliette Serra, que pintou Trans Brasil e tal, escreveu cargo em branco na cauda, entendeu? No aeroporto de Guarulhos, exatamente. Aí, amigos meus da manutenção, dentro de um 737, um 737-300 provavelmente. Aí é dentro do hangar da Trans Brasil em Congonhas, aquele que caiu o telhado. Eu tirei essa foto de cima do andaime, onde fica o estabilizador do 727-100. Aí eu peguei a fuselagem sem pintura e a entrada do motor central do motor 2 do 27 com pintura, porque essa parte dela era de fibra de vidro, por isso que está pintada de branco ainda. Não removeram a pintura e nem removem, eles só lixavam, né? Mas a fuselagem estava totalmente sem pintura. Aí manteve o arco-íris. Aí também, amigos da manutenção,
pessoal de terra, né, amigos meus. Olha aí, o hangar da Trans Brasil, ali em Congonhas. E olha o pessoal sentado nessa caixa de força aí, olha que coisa linda. À esquerda dele tinha o hangar da Aircar, onde hoje é o hangar da Helisul, entendeu? De helicóptero, bem no aeroporto de Congonhas. Tá vendo? Meus amigos de manutenção, dentro da cabine do 767, porque o overhead é todo marrom. Tudo foto que eu uso. Aí foi a chegada do Tango Alfa. Eu que tirei essa foto, aí o Cassim sentado na turbina, e o Genival de pé, o Genival sentado e o Cassim de pé, no aeroporto de Congonhas, no sábado, dia que o Tango Alfa chegou com o Dr. Omar, comandante Moacir, comandante Wagner, o Santos, que era o comissário, e os outros integrantes, eu não lembro o nome, mas bem atrás, onde a Taxiway, de costas para a grama da pista principal de Congonhas, em frente ao terminal de passageiros de Congonhas. E amigos, quando entramos, depois mudamos para essa cor verde, era uma outra cor, era um macacão inteiriço, depois colocaram blusa e calça, né, que era mais confortável para trabalhar. Aí umas comissárias pediram para tirar fotografia, e essa foto eu não tenho certeza que tenha sido eu que tirei, eu acho que não. Então elas foi o penúltimo uniforme antes da chegada do 767, né? Tanto é que o motor 1, o Tango Yankee Hotel, e o motor 3, eles eram pintados. Depois, quando chegaram o Charlie Echo, o Charlie Fox, eles chegaram sem a pintura no motor 1 e no motor 3, aí a Trans Brasil, através da manutenção, preferiu manter o motor 1 e o motor 3 sem pintura, deixar direto no alumínio, ficou até bonito, entendeu? Ficou bacana mesmo. Isso aí foi no aeroporto de Congonhas também, essa foto. Aí, desse ponto, B, aí a Trans Brasil, como a gente fala, né? A Trans encerrou as operações lá, né? E aí você disse que estava, eu te interrompi, você estava dizendo que abriu um estacionamento, e aí antes de avançar para as próximas, aí como é que... Foi o seguinte, eu fiquei tentando fazer a Trans Brasil voltar, eu fiquei na Trans Brasil até o dia 10 de agosto de 2004, embora ela tenha encerrado as atividades no dia 3 de dezembro de 2001, uma segunda-feira. Eu estava em Porto Alegre, e aí eu decolei de Gol, e vim com o comandante Gabriel da Gol na cabine. Ele estava dando instrução para o comandante Stefanini, aquele que se acidentou no dia 17 de julho de 2007, aí em Congonhas, quando pousou na 35. Na 35-4. Na 35 esquerda ele pousou, é isso daí. Esse comandante, o Stefanini, ele estava em instrução do comandante Gabriel, que veio a ser diretor de manutenção na TAM, junto com o Barione, o Spoléder e o Igor Bueno, quando eles assumiram a TAM em 2007. Eu tinha um bom contato e relacionamento, tenho até hoje com todos eles, né? Faz tempo que eu não os vejo, mas eu tenho contato com eles. E o Stefanini era o comandante, estava em instrução nesse dia 4 de dezembro de 2001, na terça-feira, quando eu voltei de extra junto com a tripulação, porque eu havia feito um voo para Buenos Aires no domingo. Fui para o Galeão de extra, Congonhas Galeão, assumimos o Galeão Buenos Aires, Porto Alegre, pousamos em Porto Alegre 6h30, 5h30 da manhã, fomos para o hotel, e aí à noite a Laura ligou para mim, ela não conseguia falar com o Silva Torres, que era o comandante do voo, ele é falecido, e ela falou, eu não consigo falar com ele, Taberaí, é o seguinte, as operações na Trans Brasil irão ser interrompidas por tempo indeterminado a partir da meia-noite. Então vocês vão voltar amanhã de Gol. E eu falei, tá bom. Aí eu chamei todo mundo no meu quarto. Não, aí eu liguei pro Silva Torres, ele não atendeu, fui na porta do quarto dele, ele estava lá distraído e tal. Eu falei para ele, cara, tem uma notícia para te dar, aconteceu isso e aquilo. E o Milton Isaac, que está no 777 hoje na Latam, lá na CAI, ele era o diretor de operações, era ele, tinha o Centeno e tudo e tal. E ele ligou pro Milton. Ô, Milton, o que aconteceu? Ele falou, infelizmente, assim, mas vai dar tudo certo e tal. Resultado,
Chamei todo mundo no quarto dele, as comissários e tal, dei a notícia, que ele falou, dá a notícia a você, bem. Falei, aconteceu isso e aquilo. Aí tem uma comissária que falou, eu quero voltar dias, mas não quero ir de uniforme. Eu falei, por quê? Porque eu vou ter vergonha de... Não, vergonha, você tá quantos anos na Transbrasil? Eu falei, 18 anos. Eu falei, vergonha agora, que a Transbrasil tá parada? Não, vai todo mundo de uniforme. Eu, você e tal, inclusive o Silva Torres. Eu concordo, tá vendo aí. Eu fui na cabine e o comandante Gabriel me deu o cartão dele e falou, olha, chegando em São Paulo, liga pro Barione, a Gol tá contratando, tal, aquela coisa toda. Isso pro Puxa na época, era o Puxa hoje é da área de treinamento da Gol, né? Liga para ele e tal, e liga pro Barione, você conhece todos eles, manda um currículo na Gol, né? E tava começando naquele dia, um dia antes tinha começado a Carmen, que era a secretária lá da Gol deles, né? Mas eu não cheguei a ligar, porque eu falei, a Transbrasil vai voltar, e eu fiquei apostando a Transbrasil, ela não voltou, e aí eu montei um estacionamento chamado Indiana Park, com um amigo meu, que já tinha estacionamento, e no estacionamento eu desenhei uma gota, que era a minha gota de esperança, que foi o dinheiro que eu tirei da Transbrasil na minha rescisão, parte do dinheiro e do Aeros, montei um estacionamento, fiquei 3 anos com estacionamento e tal, e depois eu parti para Shenzhen Airlines, né? Então eu trabalhei na Transbrasil registrado dia 13 de julho de 81 a 4 de agosto, a 6 de agosto de 2002. Porém, eu fiquei indo nela até 10 de agosto de 2004, foi quando eu embarquei para a China, voar lá na Shenzhen Airlines, né? O que é esse papel aí? Esse papel tem um significado muito grande. Quando eu estava trabalhando no simulador, no estacionamento, eu tive uma ideia, todo mundo que ia lá no estacionamento, eu pegava o carro, que no meu sangue até hoje corre querosene, skydrol e óleo, coisa de mecânico, graxeiro, flight, cara apaixonado pela profissão. Eu fazia uma inspeção externa, o pessoal deixava o carro lá no estacionamento, era pequeno, era 10 por 50 o estacionamento, eu deixava o carro estacionado em diagonal, a pessoa deixava a chave lá e a pessoa ia embora, e eu fazia uma inspeção no carro da pessoa, e às vezes eu ligava o contato, a lanterna está queimada, eu pegava um papelzinho e anotava. Prezado proprietário ou proprietária do veículo, eu tive a liberdade de verificar seu veículo, fiz uma inspeção. Com a lanterna do lado esquerdo de freio queimada, o óleo do fluido de freio está baixo, fazia uma inspeção interna e externa, farol, tal. A pessoa chegava, tinha o bilhetinho, às vezes eu não estava no estacionamento, mas aí eu colocava o telefone, né? Eu já tinha um celularzinho na época, aí a pessoa chegava lá, eu estava lá, o senhor que fez? Eu falei, dá uma olhada, assim. Isso, num belo dia, foi uma moça lá, vizinha do estacionamento, a Fátima, esposa do comandante César Esforja Júnior, que é amigão meu, mora ali na Indiana até hoje. Ela chegou, levou um Fiesta lá para lavar. Levou um Civic, aquele Civic importado ainda, branco, era do marido dela, do César, o comandante Esforja, que a gente chama na Vale, né? A gente foi chamado na Vale. E levou, e o carro estava com um pneu, com a lanterna queimada, eu escrevi o bilhete, falei, pode entregar, eu falei, vou entregar para o meu marido, eu vou pedir para ele vir falar contigo aqui, porque ele levou o carro para revisão e tal. Disse, ela trouxe o carro dela, fiz o mesmo procedimento, também o carro acho que estava normal. Aí veio ele. Quem é Itaberaí? Eu falei, prazer, tudo bem, eu moro aqui do lado, tal, não sei o que lá. E trouxe o bilhetinho. Falei, cara, eu olhei meu carro, realmente tá assim. Cara, eu gastei uma grana na revisão do veículo. Caramba, você, que legal. Ele falou, aí tinha uma maquete do 767 em cima da guarita do estacionamento do Tango Alfatiale, Asa Verde. Aí ele disse assim pra mim, e quem é o dono aqui do estacionamento? Eu falei, eu. Ele falou, você gosta de avião? Eu falei, gosto, sou parado por avião. Que legal, tal, Transbrasil. Ele tem um amigo da Transbrasil. Eu falei, eu, por sinal, fui da Transbrasil. Você era o quê? Eu era comandante, tá? O que você tá fazendo aqui? Eu falei, lavando o carro e manobrando. Eu falei, o comandante que virou lavador e manobrista. E assim foi. Ele falou, cara, que legal, tal. Bom, enfim. 3 dias depois ele falou, eu sou instrutor, checador de MD-11 na Varig e dou instrução lá na CAI.
você conhece a CAI? Eu falei, não. Ele falou, eu conhecia, sabia, mas nunca tinha entrado. Tá? Quando começaram a fazer a terraplanagem em 99, 2000, para construir o primeiro centro de treinamento da CAE, ele falou, pô, você quer ir lá comigo acompanhar a sessão de simulador? Eu falei, vou. E ele deu instrução para o comandante Macari, que está voando 330 na Azul hoje, foi diretor de operações na Azul e tudo, né? Tava o Macari e mais um outro rapaz. E o Macari, na época, era piloto-chefe aqui da Varig em Congonhas. Nunca vou esquecer. E lá na CAI eu conheci o Luiz Vinzani e a Carla Metni, que eram os coordenadores, tudo, né? Ele era gerente da CAI, o Luiz Vinzani. Ele ainda continua na CAI, acho que do Chile, sei lá, dos Estados Unidos, enfim. Aí eu pedi para eles autorização, se eu podia ficar na CAI assistindo sessão de simulador com o pessoal da Gol. Ele falou, pode. Você conhece alguém da Gol? Eu falei, muita gente. Ele falou, sobe lá e fala, procura o comandante Orvilho e o Adilson. O Orvilho é falecido e o Adilson é aposentado, mora em Sorocaba. Aí eu fui, me apresentei lá. Eu assisti com o pessoal da Gol, onde eu sou muito grato, nada mais, nada menos que 164 sessões de simulador na CAE. Tinha vezes que eu assistia 3 sessões por dia. Saía de uma sessão, já entrava na outra, já entrava na outra. E teve 2 vezes que eu peguei o Orvilho, uma vez dentro do simulador. Eu trabalhei na escada do simulador, desmaiando, passando mal, e eu fui levá-lo para o Hospital do Coração 2 vezes, com o carro do Luiz Vinzani, que ele tinha um Opala, Commodore, se não me engano. E eu fiz isso 2 vezes com o Orvilho. E eu cheguei a dormir na CAI muitas noites, que eu morava na Vila Olímpia. Para ir, eu não tinha carro na época, tal, eu me descapitalizei, vendi carro, vendi apartamento, fiquei desempregado, né? Mas nunca desisti. Então eu fiquei muito tempo lá. E o César Esfoge um dia apareceu com um jornal e falou assim, olha, estão chamando lá na China e esse cara que está chamando é amigo meu da Varig, é o Lima Passos e o Freitas, esse Lega Aviation. Eu fiz contato com eles, ele estava aqui no Brasil, mandei meu currículo e, graças ao César Esfoge, esse bilhetinho que eu escrevia no carro dele que eu colocava, eu fui parar na China. E aí, esse bilhete aí eu fazia para o pessoal da tripulação. Então, o que eu fiz? Eu escrevi em inglês, prezados comandantes, prezados companheiros, meu nome é Itaberaí, mas pode me chamar de BI. Estou aqui na Shenzhen Airlines para que possamos trocar experiência, trabalharmos juntos e utilizar as regras do CRM, que nada mais é que trabalhar em equipe. E o 777, quando foi lançado, o que a Boeing fez? Chamou todos os engenheiros, mecânicos de todas as operadoras, e falou, eu quero construir um avião com 2 motores para 350 a 400 passageiros. Então, todos os engenheiros e operadores desenvolveram o 777. Tanto é que o primeiro 777 da Boeing está escrito assim, Working Together. Era um 777-200. Ou seja, todo mundo ajudou a fazer o 777, não foi só a Boeing. E com isso, eu levei essa ideia para o estacionamento e também levei lá para Shenzhen. Então, eu levei esse bilhete escrito em inglês. A Jade, que era a secretária do vice-presidente da Shenzhen Airlines, o comandante do Billy, levou para ele pediu para transcrever para o chinês, e eu tirei várias cópias. Então, toda vez que eu ia voar na Shenzhen, eu pegava um pedacinho da cópia e dava para as comissárias, como que eles não falavam inglês nem nada, eu também não. Mas os copilotos que voavam comigo, tinha um copiloto que ia direito, outro sentado atrás, que tinha sempre um de observador, que aprendendo, né? Então, quando o pessoal lia esse bilhete, eu me apresentando como BI em chinês significa norte, Beijing, capital norte da China, né? Capital do norte, né? BI é norte. E aí todo mundo me chamava BI, aí ficou. Então eu abria o leque para todos se aproximarem de mim, vocês estão entendendo? Então, elas levantavam, elas falavam, puta que legal, né? Escrito em chinês e tal, não sei o que. Quando nós íamos para o avião, a equipe estava montada. Eu chegava no avião, eu estava em casa, o piloto. Não, deixa que eu faço externa. Eu falei, não, externa deixa que eu faço, que era o comandante, tinha que fazer a primeira externa, como é nas empresas em geral, né? Pois bem, aí eu fazia esse bilhetinho.
Então, pô, eu ganhei a turma toda. Quando chegava a gente fazia um voo para Harbin, para Beijing e tal. Quando chegava em Shenzhen, a regra era deixar primeiro o comandante onde ele morasse. Eu morava lá no City Ocean, Chinatown. Era longe. E o pessoal morava em Nanshan, outros moravam em Shekou. Eu falava pro copiloto, pergunta pro motorista se ele vai voltar pro aeroporto. Aí ele disse, aí eu falei, aí vai voltar pro aeroporto. Então faz o seguinte, pede para ele deixar todos vocês primeiro, me deixar por último e depois ir pro aeroporto. Eu achava injusto. Por exemplo, eu moro na Moca, mas tinha que imagina que ia sair de Congonhas, vinha até a Moca e tem gente que mora lá na Interlagos, não tinha conversa. Saía de Congonhas, vinha para Moca, voltava para Congonhas para deixar o pessoal em Interlagos. Não, eu falava, não, deixa o pessoal em Interlagos, Morumbi, Diadema, São Bernardo, depois me traz para Moca e me leva para casa. E eu ficava às vezes 2, 3 horas andando no micro-ônibus. Tá? Então eu sempre fui assim, altruísta, sempre procurei ajudar o próximo, e sou assim até hoje, né? E aí, eu vou tirar uma dúvida um pouquinho mais técnica aqui. A Transbrasil sempre voou Boeing, né? Boeing, se você mesmo saiu do Paulistinha, foi pro 707, um negócio assim absurdo, né? Precisa ter peito para encarar um desafio desse aí, né? Porque não é um avião fácil, como a gente vai falar no futuro aí, mas ela sempre voou Boeing. E aí, além dessa adaptação cultural, você já foi uma excelente sacada do bilhetinho, né? Porque você, né, já quebra a primeira barreira, já quebra, demonstrando um esforço de falar, mesmo que por uma transcrição, a língua deles, assim, produzir e tudo mais e tal. Mas e a adaptação do Boeing para o Airbus? Porque acho que a CIGEM foi o Airbus, não era? A adaptação do Boeing para o Airbus, ela foi suada. Por quê? Porque o Airbus, como um amigo meu disse, o Airbus foi um avião desenvolvido por engenheiros para engenheiros voarem. O Boeing foi um avião desenvolvido por engenheiro para pilotos voarem. Essa que é a verdade. E eu, numa das entrevistas que eu participei da seleção da Azul, recentemente, no dia 21 de junho do ano passado, eu fui entrevistado pelo comandante Guaro, o qual eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente na CAE, Martinelli, o Braulio e a Tatiana Bittencourt, que é a psicóloga. Eles fizeram essa pergunta: se você for chamado na Azul para voar, ao invés de voar o Airbus, e for para voar o Embraer, você não acha que assim, a transição muito grande? Eu virei para ele e falei: olha, é o seguinte, transição que eu passei, um desafio muito grande. Eu falei: desafio é o seguinte, é o que a gente está passando hoje em dia: violência no país, violência no lar, em alguns lares por aí, violência na rua, guerra no Vietnã, guerra na Ucrânia, guerra aí na faixa de Gaza, aquela coisa toda. Essa é um desafio, né? Hoje viver no Brasil é um desafio. Aí eu disse para ele o seguinte, falei: olha, eu saí do Paulistinha para voar um 707, é um desafio. Falei: agora, se eu fosse para sair de um Airbus para voar um Embraer, eu sempre ouvi falar que o Embraer é um avião gostoso de se estudar, um avião fácil de se voar, de adaptar e tudo. Agora, diz que é um avião, um manual similar ao do Boeing. Porque o Boeing, ele tem um manual que é o volume 1, é normal suplemento e não normal procedure, ponto. Volume 2, system, ponto. Existia o volume 3, que era performance e tal, aí vinha aqui RH, FM, FCT. O Airbus tinha o F1, F2, F1, 2, 3 e 4. Eu falei na entrevista que o Boeing é que nem um livro de romance. Ele tem início, meio, fim num só manual, num só capítulo, numa ata. O Airbus não, o Airbus parece o livro da Agatha Christie. Você está lendo, quando você está chegando ali, agora vai para o manual tal, você vai lá, pega outro manual. É uma confusão danada, até que a Airbus fez um manual único, com 8.800 páginas, mas mesmo assim você ainda está lendo uma coisa, você vai para o outro, você vai para o outro, você volta para o outro, e assim você vai, né? É uma confusão. É uma adaptação difícil por conta da filosofia, e foi da filosofia do manual do Airbus. Agora, quem sai do Airbus para o Boeing, a adaptação, creio eu, que seja muito mais fácil. Né?
mas vai sentir a falta da tal da mesinha que tem no Airbus, né? Isso daí a cabine do 319, 20 e 21 é um espetáculo, né? Ela lembra muito a cabine do 767, que ele é um avião um pouco mais largo que o 737, ele é mais alto, mais encorpado, e a cabine do Airbus é maravilhosa. E muitas panes dele, no simulador, que você fiz muito simulador na minha vida e tudo, elas são fáceis, não tem correria. No Boeing não, no Boeing aquela gritaria e tal, um é de um jeito, outro é de outro, né? Mas foi difícil a adaptação do Boeing para o Airbus. Eu fiquei muito tempo no Boeing, né? Hoje não, hoje estou mais tempo já de Airbus. Entrei na TAM em junho dia 11 de dezembro de 2007, né? E mexi com o Airbus até então, né? São 16 anos em cima de um Airbus. Então, umas 9 mil horas de Airbus em voo. É que eu fiquei desempregado quando a Itapemirim parou e tudo, né? Há 2 anos aí, meio atrás, 2 anos e 4 meses atrás. Mas eu sou feliz. Eu era feliz e sabia na Transbrasil, como eu sempre disse, na Shenzhen, na TAM, Latam e na Itapemirim. Eu não tenho nada para reclamar, só para agradecer a Deus e a todos os gestores. Dá uma licencinha aqui, pessoal. Vocês estão gostando desse vídeo? Então faz um favorzinho para mim, ó. Curte aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante, tá? E compartilha com seus amigos, assim você ajuda bastante pro Acerta. Esse vídeo ficou muito extenso, então a gente dividiu ele em algumas partes para poder ficar mais dinâmico, tá bom? Se você quiser avançar para a parte 2, o link para o vídeo 2 está aqui na descrição desse vídeo. Você clica lá e você vai para a parte 2 desse vídeo aqui, beleza? Espero vocês lá. Um abraço! Show them 14 Pakistan, right heading